Estamos de volta ao programa Bate-Papo, agradecer a cada um de vocês, muito obrigado pela audiência. Pessoal, você está acompanhando nosso programa e pegou pela metade, pegou no finalzinho, não tem problema. Canal no YouTube Crispim Neto MT. Lá você encontra tudo, toque do chefe, momento do agro, dicas com o Dr. Marcelo Sandrin e muito mais, todos os nossos bate-papos. Você lá fica atualizado com os nossos conteúdos. Crispim Neto MT no YouTube, Facebook e Instagram. Isso mesmo. A partir de agora você vai ficar por dentro. Terça, quarta-feira você já sabe o que vai passar no nosso programa no final de semana com a chamadinha da semana. Tá bom? Recebemos agora em nossos estúdios a doutora Juliana Miranda. Na verdade, o seu esposo já teve um tempo atrás aqui. Sim, veio falando sobre o mesmo tema. Só que aí na hora que a gente foi entrar no lado feminino, eu falei, parou. Porque eu vou trazer a doutora aqui. Primeiramente, seja bem-vinda. Obrigada, uma Crispim. satisfação. É um enorme prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho do nosso trabalho, da fisioterapia pélvica, que ainda é um mundo muito novo na área da saúde, que muita gente desconhece. Te agradeço pela oportunidade. Exatamente. Fisioterapia pélvica. O que é? Vamos dar uma recapitulada que o doutor ele falou, até para você estar nos assistindo, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a fisioterapia pélvica, mas adentrando do lado feminino. É só você entrar no nosso canal no YouTube, tem lá o bate-papo junto com o Dr. Bruno César, ele falou sobre o lado masculino. Um excelente bate-papo, diga-se de passagem. Explica pra gente um pouquinho, só para recapitular. A fisioterapia pélvica, ela abrange todos os músculos que são da cintura ao quadril. Os músculos do assoalho pélvico, do períneo, que envolvem incontinência urinária ou a continência, constipação intestinal e evacuação e a sexualidade feminina. Quando a gente fala de fisioterapia pélvica, a primeira coisa que vem à cabeça, você trabalha com gestantes, Agora vai falar, você faz o parto humanizado. Isso. Bom, é uma das áreas, é um dos campos de atuação da fisioterapeuta pélvica, mas não é a área que eu trabalho. Eu trabalho hoje com disfunções pélvicas. O trabalho de pré-parto é um trabalho preventivo para auxiliar a mulher a ter um parto vaginal nas melhores condições possíveis para essa mulher e para o bebê. Mas o que eu trabalho? Quem tem algum tipo de problema, seja para segurar o xixi, seja um problema porque vai várias vezes ao dia fazer xixi ou durante a madrugada. Uma paciente que tosse, que espirra, molha a calcinha, chega a molhar a roupa toda. Alguém que tem dificuldade para segurar o cocô. Então, tá chegando no banheiro, sente escapar um pouquinho. E às vezes até numa textura adequada, numa textura firme. Aquelas pacientes que de vez em quando percebem uma sujeirinha. Desculpa interromper. A pessoa ela não consegue segurar o cocô. Sim. E para as pessoas que não conseguem fazer o cocô também? Também. Constipação intestinal, o intestino preso. Eu vou falando português, ela vai falando. Isso, dificuldade para fazer cocô. É uma das áreas que a gente trabalha também. Normalmente, o assoalho pélvico, os músculos, eles não conseguem fazer com que a evacuação, fazer cocô, seja uma coisa natural. Então, a mulher, ela acaba se espremendo demais e quanto mais ela se espreme, mais dificuldade ela tem para fazer cocô. Só que não é uma coisa só, Crispim. Costuma ser uma sequência de coisas. Costuma vir, primeiro, uma constipação intestinal, porque a mulher, ela não pode fazer cocô e xixi em qualquer lugar. Se ela estiver na rua, numa farmácia, a mãe vai dizer, espera, filha, vamos esperar chegar em casa. E quanto mais ela segura esse cocô, mais rígido esse assoalho pélvico vai ficando e mais dificuldade para fazer cocô ela tem. E não é raro ver mulheres que têm intestino preso também ter perca fecal. É uma coisa que parece pra gente muito contraditória e que é muito comum. Ela segura tanto e o ânus dela não consegue fazer um fechamento adequado. Ele não relaxa para ela fazer cocô e não fecha para conter o cocô. Então, às vezes, escapa pum. Sabe aquela freada de bicicleta que a gente já escutou falar da avó, do vô? Bastante então, criança tem. Exatamente, não é só criança, o adulto também tem. É porque o adulto não comenta. Então, você vai vendo, são uma sucessão de coisas que foram acontecendo. Aí ela fala, não, eu não perco xixi. Aí quando espirra, quando eu espirro, às vezes, mas é normal, né? E não é normal. Às vezes eu tô apertada, acho que tá apertado. Exatamente, nunca é comum. Nunca é para acontecer o escape. Eu só posso fazer xixi se eu quiser. Eu tenho que conseguir segurar enquanto eu quiser segurar.
Escapou ou não conseguir fazer, porque também tem o contrário. Uma mulher que senta e fala pra mim, nossa, eu demoro muito pra começar a fazer xixi. Eu tenho vontade, quero fazer, tô com a bexiga cheia, e mas... não consigo. É uma coisa totalmente, que parece pra gente muito difícil de acontecer, mas no consultório a gente percebe isso constantemente acontecendo. E acaba sendo uma coisa até constrangedora. Às vezes uma moça, ela tá no seu ambiente de trabalho, ela vai no banheiro e acaba ficando dentro do banheiro 10, 15 minutos para fazer... Ou ela não vai no banheiro, fica segurando e aí começa a ter infecção urinária de repetição. Então a fisioterapia aí começa a afetar os rins. Exatamente, pode ter uma morte renal, pode voltar o xixi para o rim e esse rim morrer. E aí não tem o que fazer, só um transplante renal. Então, o meu trabalho hoje como fisioterapeuta pélvica é prevenir coisas mais graves, mas principalmente devolver a função desses músculos. E quando a gente fala de assoalho pélvico, eu estou falando do ânus, da vagina, da uretra e do clitóris. Então, aí a gente também tem que envolver sexualidade. A gente tem que envolver penetração, lubrificação e orgasmo dessa mulher. E a libido, que é um dos fatores que a gente também consegue trabalhar com fisioterapia. Se a mulher não tem uma boa experiência sexual, se dói, se tem a sensação que está frouxo, não sinto mais o pênis dentro da vagina, ou então faz aquele barulho de ar entrando e saindo, ela não vai querer repetir essa experiência. Não adianta mandar hormônio, medicação, vestir uma calcinha bonita, o marido tá ali todo bonzinho, ela não vai querer transar, ela não vai querer ter uma relação sexual, porque não é gostoso para ela. Ela prefere comer uma pizza, que seja. Mas deixa eu perguntar, doutora, a senhora falando, tocou no assunto de casado. Ela é casada, tal, mas ela nunca teve isso. Um exemplo, passou a ter 5 anos, 10 anos, 15 anos, não importa, 1 ano de casado. Sim. E de repente a mulher começou a ter isso. Pode ter, porque Pode. no começo da relação era mil maravilhas, não sentia nada, não tinha dor, lubrificava maravilha, tal, tinha orgasmo. Porém, depois de um certo tempo, começou a sentir algumas irritações. Sem nenhuma justificativa, pode acontecer. Pode acontecer. O emocional também conta muito para que essa mulher tenha algum tipo de hiperatividade da musculatura. Se a gente fica um pouco mais estressado, a nossa postura muda, a gente fica sempre em estado de alerta. O assoalho pélvico é músculo, então esse músculo também vai acompanhar. Contrai. Contrai. E aí ninguém ensinou como é que relaxa. A gente só escuta nos tutoriais de Google, no Dr. Google, estou com dificuldade de sentir orgasmo. Então a gente vai lá, pega um tutorial e aperta, 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 aperta. Ninguém ensinou essa mulher a relaxar. Então cada vez que ela aperta, ela tá correndo o risco de ficar com esse assoalho mais duro ainda. A situação só vai piorando. Sem um tratamento adequado, sem um alongamento muscular nessa região, a gente não consegue devolver uma função. E a senhora falou uma situação bem interessante, o fato psicológico. Sim. E isso ocasiona também o quê? Às vezes tem uma situação, a mulher ela começou a sentir algum incômodo, alguma situação, mas ela não conversa com o esposo. Tem que ser uma troca, é o que eu costumo falar no consultório. E isso só vai agravar. Sim. Se ela permite que aquilo continue acontecendo, vai ficar muito pior a experiência sexual dela. Quanto menos ela conversa com o parceiro, quanto menos o parceiro se dispõe a ouvir, porque tem a ambiguidade também da questão, a gente tem que ser muito aberto para falar, mas o outro também tem que estar receptivo para ouvir, a experiência dela vai ficando pior e a libido dela não volta de maneira nenhuma. E aí é aquela situação de mulheres que estão casadas, por exemplo, há 40 anos e fala, meu marido é muito bonzinho, mas eu não quero mais, eu envelheci. Ela passou por uma menopausa que pode ser uma das justificativas, a lubrificação ficou alterada, a musculatura murchou um pouquinho, a função, a lubrificação já não estava mais a mesma. Aí ela vai ao ginecologista e a ginecologista fala, não, tá tudo bem. Mas na verdade é a função que não tá legal. Era onde eu ia entrar agora. Essa parte da ginecologista, nós estávamos até conversando nos bastidores, porque é comum, é natural, 95% das mulheres procurar um ginecologista. Sim. E a ginecologista, a senhora até me falou, vai fazer a parte de... mucosa, de órgãos. Ela vai testar o que ela tem que ver. E tá tudo ok. Tá tudo certo, mas a parte muscular quem vê é a fisioterapeuta.
Hoje aqui em Cuiabá, a gente já tem bastante médicas que entendem, porque a gente também não pode dizer que a culpa é dos médicos. Sim. O médico entende da parte médica, a parte funcional, que é musculatura, quem entende é o fisioterapeuta. Então, grande parte hoje já consegue perceber a importância desse trabalho e já está encaminhando. A senhora falou em relação da mulher na menopausa. Aí a gente tem até um entendimento. Nós, que somos leigos, né, meros mortais, que não somos estudados, a gente mais temos um entendimento. Passou a menopausa, automaticamente ela resseca um pouco, Sim. aquela situação toda. Mas existem mulheres que, jovens, às vezes casadas, às vezes solteiras, dependendo, às vezes fica 6 meses, 7 meses, 1 ano, sei lá, um tempo, e ela não tem mais interesse, ela não sente dor, ela não tem nada. Só que ela não tem mais aquela apetite, aquele tesão, podemos dizer. Ela não tem mais aquele libido. Uma das regras que eu aprendi logo que eu entrei na faculdade de fisioterapia é: tudo que não está em uso cai em desuso. Se eu não tenho nenhum estímulo erótico e sexual, eu não estou falando de ter relações sexuais, mas de pensar em algo que seja sexual para essa mulher. E para a mulher é diferente do homem. O homem pensa 5 vezes ao dia, em média, em sexo, e a mulher, no máximo, 1 vez a cada 2 dias. Então, se ela não estimula com que o cérebro dela também desencadeie reações para que tem algum estímulo sexual, ela vai com certeza sim diminuir a libido. E como é que se resolve isso? Primeiro, essa mulher tem que se conhecer. Tá tudo bem com a minha parte física? Tá tudo bem com a minha parte emocional? E segundo, começar a pensar, às vezes, uma mão que foi passada no pescoço, um beijo gostoso, e às vezes pensar até numa cena que ela viu na novela, que não seja do ato sexual, mas que seja algo que desperte nessa mulher uma intenção de prazer. Isso já ajuda bastante. Resumindo, carro que não troca óleo não anda. Exatamente. É isso. Carro que não troca óleo não anda. Tem que trocar o óleo, gente. Pelo menos passar pela manutenção. Passar a manutenção. Não adianta. Tem que trocar pneu 1 vez no ano. Depende do quilômetro rodado também. Brincadeiras à parte, doutora. Nosso tempo, ele passa voando. Verdade. Quero marcar mais vezes, eu quero fazer um detalhamento, tanto com a senhora como com o doutor Bruno, para a gente pegar pontualmente os temas. Igual aqui na retinha final a gente falou mais sobre o tema sexual. Sim. E a gente vai pegar mais detalhadamente cada tema e a gente vai voltar a esses bate-papos. Eu agradeço, eu fico muito feliz, que eu adoro falar disso. Não, e eu acho interessantíssimo até mesmo isso que nós estamos fazendo, apesar da brincadeira, é de cunho social muito grande. Mas porque a gente tem que falar brincando, Cristina, tem. Porque saúde sexual, a gente não tem que ter um tabu, a gente não tá falando de erotismo, a gente tá falando de saúde feminina. Saúde, outra, não é proibido, gente. Sim. Nós nasceu como? Né? Ai, a vida é assim, é o ciclo. Vocês estão com 2 pontos de atendimento. Isso. 2 clínicas. A câmerazinha de cá é toda sua. Suas considerações, telefone, WhatsApp. Quem tiver mais dúvidas, né, quiser sanar essas dúvidas, quiser marcar um bate-papo com vocês, como que faz? Sim, fiquem à vontade. A gente tem um consultório no Santa Rosa Tower. A gente tem o Centro de Reabilitação Pélvica lá no 11º andar. E nós temos também um consultório dentro do IGPA, Instituto de Gastroenterologia e Coloproctologia Avançado, que é dentro do CEDIC, anexo ao CEDIC, na verdade. Mas para marcar uma consulta ou para uma dúvida qualquer, pode falar com a gente pelos telefones também, 3044-7779 e 99619-7779. Show de bola, o telefone está na tela, mais uma vez, muito obrigado, um bate-papo maravilhoso e como eu disse, eu quero mais vezes vocês aqui para a gente pontuar e abrir detalhadamente cada situação. Voltaremos. Obrigada, viu, pela oportunidade, pelo tempo e por essa conversa tão gostosa. Eu que agradeço. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.